Amém? Fizemos a nossa parte. Querido, em um desses seminários, teve aqui o pastor Fred, mais de uma vez inclusive, e eu me lembro que ele criou uma frase, e ele repetiu várias vezes durante o seminário, e essa frase dizia que Deus usa homens comuns para fazer coisas extraordinárias. O homem que um dia derrubou o muro da igreja, hoje é um Neemias. Restaura muros de famílias, é um homem da geração de Josué, é um homem que luta junto ao MMU, Casado para Sempre, restaurando muros que são levantados no meio de casais. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Querido, você está aqui, não por uma vontade sua, não por uma condição financeira que você tem. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Ele não só permitiu, como te trouxe até esse lugar. E é importante que a gente tenha consciência disso. Qual é o papel que eu estou exercendo nesse lugar. Eu vou estar falando aqui um pouco mais, fazendo um paralelo da vida de Josué com a minha trajetória. Josué foi o sucessor de Moisés, que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele conquistou a cidade de Jericó e organizou a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos. Josué ficou conhecido como um líder corajoso, com muita fé em Deus. Essa foi a chave. Ele conhecer o Senhor foi fundamental em toda a trajetória da sua vida. Se ele foi um grande líder, se ele foi um grande líder militar, tudo o que ele alcançou, com certeza, é porque os olhos dele estavam voltados para aquilo que Deus ordenava que ele fizesse. Desde o momento, seja forte e muito corajoso. Ali, ele tomou posse dessa palavra e confiou em quem tinha dado essa direção a ele. Josué era um homem que auxiliava Moisés. Ele escolheu auxiliar Moisés. Ele escolheu estar presente onde Moisés estava. Ele escolheu ficar próximo à tenda de Moisés. Ele escolheu ficar próximo, sempre próximo ao tabernáculo. Porque ele sabia que o que Deus viria a propor dependia da comunhão dele com o Senhor. Essa comunhão dele com o Senhor dependia da unção que estava sobre Moisés. Muitas vezes nós recebemos durante o afã, a vontade de servir a Deus, nós recebemos umas direções, e se nós não estivermos muito atentos, nós passamos por cima daquele que caminha à nossa frente. Desde que eu cheguei à geração de Josué, eu comecei a observar e passei por situações como essa. Talvez eu tenha tido momentos que eu olhei Alfredo fazer alguma coisa e pensar assim, eu teria feito melhor. Erro meu. Alfredo foi levantado como o líder desse ministério. Então os nossos olhos estão sempre voltados para ele. O que Alfredo deseja? Se ele precisar, eu vou estar lá levantando e segurando o braço dele. Assim nós temos feito. O Alfredo está aqui hoje, está com dor na coluna. Então nós estamos em volta dele. Se ele precisar de algo, ele comentou comigo que ele queria uns brindes para o pastor Marcos André. E ele ameaçou levantar. Eu falei, você não, senta aqui. Olhei para o lado, Marcelo Romano. Marcelo, você poderia fazer um favor? O Marcelo foi e suspendeu o meu braço. Sustentou o meu braço. Para que eu não precisasse sair daqui. Assim Josué fez a caminhada dele, a trajetória dele, com os olhos naquele que estava ungido para o Senhor para uma obra. Ele era o auxiliar. Nós temos visto muitas situações de homens que têm a graça de Deus, mas se confundem na hora de fazer a sua parte conforme Deus tem ordenado. Eu aprendi, assim que eu cheguei na presença do Senhor, eu aprendi algumas coisas de forma muito dura. Quando eu cheguei na presença do Senhor, comecei a entender aquela alegria.
Eu senti naquela alegria, aquele impulso, parece que agora nunca mais vou sentir uma dor num calo do pé. Tudo foi resolvido. Que maravilha. E com mais ou menos 6 meses, menos de um ano, que eu e minha esposa tínhamos nos convertido, glória a Deus, nos trouxe juntos para a obra, nós sofremos um acidente na Serra de Nova Friburgo, um automóvel perdeu o controle e veio ao nosso encontro, e do jeito que veio, era uma Land Rover, quase passou por cima do nosso carro. E eu vendo aquela destruição toda, a primeira pergunta minha, meu grito o que eu fiz na hora foi gritar Jesus, e botei a mão na frente dela para que ela não batesse no painel, e aconteceu aquilo tudo. No final daquilo tudo, eu consegui sair com a porta amassada, ela estava debruçada, que o banco amassou, a minha sogra estava no banco de trás, foi projetada, amassou o banco, imprensou ela, minha sogra fraturou a bacia, caiu no fundo do carro. Sabe a visão de uma tragédia? Era aquela visão que eu tinha naquele momento. Mas eu desci do carro, quando eu vi aquela situação, e eu vi aquele carro grande, praticamente em cima do meu, a única coisa que eu entendi é que se o Senhor não tivesse presente, nós não estávamos vivos naquela hora. E naquele momento eu ajoelhei e agradeci a Deus, Senhor, e falei exatamente isso, Senhor, obrigado, porque se o Senhor não estivesse presente nesse momento, nós não estaríamos vivos aqui para te agradecer. E quando eu levantei do chão, que eu olhei, as pessoas do carro que bateram na gente, um outro rapaz que tinha um comérciozinho na beira da estrada, estavam em volta, assim, querendo ajudar, fazer alguma coisa, mas esperando, sem entender o que eu estava fazendo ali. E dali eu levantei e socorremos. Minha esposa fraturou 3 vértebras na coluna, minha sogra tinha fraturou a cabeça do fêmur. E entramos numa trajetória, foi aquela situação. Nós estávamos vindo do Rio para cá, num domingo, 11 horas da manhã, para chegar cedo em Friburgo, almoçar, mais tarde vir ao culto. Então, de lá, eu liguei, quem me atendeu foi a pastora Liana, passei informação para ela, pedi que a igreja orasse, a igreja orou, e começou essa situação. Eu fiquei meses cuidando da Inês e da minha sogra na minha casa. A Inês, as vértebras dela, 3 segmentos, achataram, e a do meio trincou e moveu no lugar. Enfim, a visão, e o hospital de Cachoeira de Macacu não detectou a situação. Ela veio para Friburgo, ficou 3 dias em casa sentindo dores. Eu resolvi levar ela na Unimed. Na Unimed, o primeiro raio-x que fizeram, viram esse estrago, que não tinha sido visto lá. E a notícia era que, se ela desse um espirro, ela ficaria sem andar. Colocaram um colete nela e ela foi para casa. Falou, você vai guardar 2, 3 meses e volta para a gente, de repente, fazer inserir aí um cimento cirúrgico, alguma coisa para ver o que vai fazer. Mas isso também não é bom, porque isso pode ser um canal de infecção. E o panorama era esse. Mas nós já tínhamos aprendido a ter uma vida entregue nas mãos do Senhor. E durante esse período, ao invés de murmurar, apesar de não foi fácil, nós oramos. E pedimos a Deus, Senhor, nós sabemos que a nossa vida já foi entregue em Tuas mãos, e aquilo que o Senhor tiver que fazer, acontecerá. Enfim, no final de 2 meses e meio, ela voltou à Unimed para fazer os exames, e, para a honra e glória do Senhor, ela não precisou tomar mais nenhum comprimido. As vértebras estão achatadas, a que estava trincada tem um sinal onde colou, está torcida, e ela tem vida normal. Eu tenho um filho, que é o Mateus, hoje está com 9 anos de idade, e ele está aí já beirando seus 40 quilos, e de vez em quando ele tem as brincadeiras, ele vem correndo e pula nas costas da gente. E a Inês suporta isso. Só a graça do Senhor. Amém? Quando nós completamos 1 ano de convertido, eu comecei a sentir umas dores nas costas, achando até que era reflexo lá do acidente, né? Por causa do impacto, eu fiquei com dor, eu não fraturei, mas senti dores no corpo todo, achei que era um resultado de lá. E passei dias com aquelas dores, tipo uma dor muscular, quando eu deitava, doía tanto que eu tinha dificuldade de respirar. E foi passando assim, até que chegou uma madrugada, e eu levantei, porque eu não conseguia respirar deitado. Aí eu levantei, sentei 2h30, mais ou menos, da manhã, no sofá da sala, e fiquei ali sentado. Quando eu fazia assim para deitar, aquilo dava uma pontada, e eu voltava, sentava, e com a respiração difícil. Quando foi 7 horas da manhã, a Inês levantou para o banheiro, que passou no corredor, me viu e falou assim, ué, você levantou mais cedo, o que você está fazendo aí? Aí eu expliquei a ela, que eu não consegui dormir, que já era 2 e pouco, e eu estava lá, com dores. Ela falou assim, vamos agora para o hospital. Partimos para o hospital. Chegou no hospital, começaram a fazer uma bateria de exame, raio-x, exame disso, daquilo e tal.
Aí vieram com a notícia para mim, querido, olha só, alguma coisa aconteceu aí, você está com o pulmão direito, para cima do meio, com líquido. Aí me explicou que o líquido não é dentro do pulmão, como muitas vezes a gente pensa, é entre o pulmão e a pleura, então ficava aquele líquido, e aquilo ali está te impedindo de respirar, porque quando a musculatura abre o seu tórax, o pulmão não vem. Quando faz isso, aquilo enche de líquido, o pulmão, então não entra oxigênio. Se você demora um pouco, você podia ter morrido lá no seu sofá. E eu pude crer mais uma vez que o Senhor agiu no momento exato. E eu pensei assim, tá, que medicamento eu tenho que tomar? Medicamento? Você vai ficar internado. Eu falei, como assim internado? Internado, nós vamos ter que inserir aí um tubo nas suas costas para drenar esse líquido, porque esse líquido vai aumentar. E eu comecei a ficar assustado com aquilo. Eu falei assim, mas como assim? O que era? Não sabíamos dizer isso. Pode ter sido aí uma pneumonia que você teve. E como nessa época eu andava muito na madrugada numa ação para resgate de moradores de rua, dependentes químicos, eu achei que pudesse ser também uma tuberculose, que eu encontrava com muitos homens com sintomas de tuberculose. E achamos que poderia ser uma coisa assim, tudo bem. E fiquei internado 5 dias nesse hospital, com um tubo nas minhas costas, drenando aquele líquido aos poucos, e medicamentos. No final de 5 dias, eu fui liberado, tive alta. Aí, glória a Deus. Cheguei, saí, vimos lá a despesa do hospital, e parcelaram, deram todas as condições que a gente precisava. Só que o pneumologista que me atendeu chegou para mim na porta e falou assim, vim aqui no consultório. Entrei e ele me chamou para conversar comigo. Ele falou assim, olha só, nós temos que resolver esse problema seu. Eu falei, qual o problema? Eu pensei que o problema estava sanado. Ele falou, não, querido, isso aí é só uma consequência. Isso pode ter sido, como a gente falou, uma pneumonia, uma tuberculose, agora pode ser um câncer no pulmão. Aí a gente já leva aquele baque, né, meu irmão? Aí eu falei, mas como assim? Como é que eu vou, o que eu tenho que fazer? Ele falou comigo o seguinte, ele falou assim, olha, você deveria pegar o carro e descer para o INCA hoje. Se você conseguir fazer uma matrícula hoje, excelente. Se eles não fizerem a sua matrícula, pedirem 30 dias, bom. Se passar de 30, péssimo, você pode morrer. E quando você ouve uma palavra sobre a sua vida, que você pode morrer, todos nós sabemos que esse é o bônus que nós vamos receber para a vida eterna. Amém? Mas quando você recebe assim, olha, você vai morrer. E você está sentindo algo que pode ser isso mesmo, e você está sabendo assim, quando? Amanhã, depois da manhã, e ele já bota praticamente um prazo, ele fala assim, ó, mais de 30 dias, o negócio vai ficar ruim para o seu lado. Eu não era pai ainda, mas eu olhava para minha esposa e começava já a visualizar uma vida, minha esposa já com outro esposo, umas viagens assim, aquilo me apavorou de um jeito que eu comecei a ver assim, parecia que o chão tinha saído. E eu saí, falei, a Inês perguntou, nós vamos hoje? Vamos fazer o quê? Não, nós vamos para casa, nós vamos morar de hoje até amanhã. Amanhã nós vamos. Ele falou para ir, nós vamos. E ele me recomendou que fizesse a matrícula, mas tinha me passado também um exame que eu fizesse. Um exame que foi caríssimo, inclusive, eu fiz na Barra, no Rio. E esse exame é o chamado PET scan. Escaneou todo o meu organismo para ver se havia já espalhado metástase, ossos, alguma coisa, e ali foi detectado realmente um tumor na base do pulmão direito e todos os 2 pulmões tomados de pontos. Eu fui ao INCA, consegui fazer a matrícula, fiz o exame, voltei para Friburgo, e quando cheguei em Friburgo, liguei para o médico, ele falou assim, pode vir no consultório agora. Quando eu cheguei no consultório, o caso era tão sério, que a clínica já tinha mandado os resultados para ele. Ele já estava com os resultados lá me mostrando o que eu tinha feito no Rio. E ele me falou, olha, conseguiu ir? Eu falei, olha, conseguimos fazer a matrícula sim. Ele falou, ótimo, excelente, porque é muito difícil você conseguir no mesmo momento, conforme a situação. Enfim, eu comecei a fazer as viagens para o Rio, para o INCA, fiz exames invasivos pela narina, colheram material, tiraram foto, fizeram várias coisas, constataram, as notícias eram as seguintes, olha, ao abrir você, é que nós vamos ter certeza do estrago. Você pode ser que tire apenas um nódulo, mas nós vimos aí que tem uns pontos, pode ser que tire meio pulmão, ou até um pulmão inteiro. Tem muita gente vivendo com um pulmão inteiro, como se fosse uma notícia maravilhosa isso. E eu recebi aquilo, meu irmão, eu me sentia cada vez mais assustado com aquela situação. Enfim, 5 meses, indo para o INCA, voltando, a igreja orando, o grupo familiar ao qual pertencia orando, e os exames.
no final de mais ou menos 5 meses, eles repetiram esse PET scan que eu tinha feito lá no início do ano. E falaram, olha, fizemos os exames, você vai para Friburgo, quando a gente te ligar agora com uma consulta, você vai descer já com a sua bolsa de roupas, porque ao chegar aqui, nós já vamos te levar para o centro cirúrgico. E aí eu voltei para Friburgo, voltei para a minha atividade normal, para o trabalho. Depois que tirou o líquido, eu praticamente não sentia nada. E continuei minha vida normal. E esse telefonema chegou, ligaram para mim para dizer que tinha uma consulta marcada. E eu, no mesmo telefonema, já queria saber, mas o que é o resultado? Não, querido, aqui é só telefonista, você vai vir dia tal, vem com toda a orientação que você recebeu e você vai estar aqui. Desci, eu e a Inês, chegamos lá mais ou menos meio-dia, estava marcado para 1 e pouco, e a gente aguardou até as 4 horas. Lá no INCA, quem por acaso já esteve lá, não vou nem falar quem teve oportunidade, mas quem já esteve lá sabe os quadros que a gente enxerga lá, que a gente fica conhecendo lá. E durante as orações ali, eu e a Inês, eu confesso que eu estava corajoso, mas bem abalado. E eu e a Inês, a gente orou, e ela virou para mim e falou assim, olha, Deus tem me respondido, o que nós estamos fazendo aqui? Aí ela começou a falar comigo e disse que desde que nós nos convertemos, Ele nos levou ao orfanato, Ele nos levou à madrugada na rua, debaixo de ponte, onde pessoas estão encarceradas. E agora Ele quer fechar isso. Ele tem nos mostrado como os filhos dele estão sofrendo. Ele está revelando para nós qual é o nosso papel. Nós entendemos que nós fomos tirados do cárcere das trevas através de outras vidas. E Ele está nos mostrando que nós seremos instrumentos para tirar vidas de cárcere. E ali nós começamos a amadurecer na fé. E o tempo foi passando, daqui a pouco me chamaram. E eu entro na sala da médica, no consultório, ela está com a tela do computador, com a imagem assim dividida ao meio. De um lado, eu reconheci a imagem, que era o PET scan que eu tinha feito em janeiro. Do outro lado, tinha uma imagem que eu não identificava. E ela fez a pergunta a mim, ela falou assim, o que você entende disso aqui? Eu expliquei, só entendo que essa imagem eu conheço. Agora, aqui do lado, eu não sei o que é. Ela falou assim, esse aqui é o seu pulmão hoje, você não tem nada, você está curado. E estava ela, mais uns 4 médicos. E os médicos olhando e comentando comigo, falou assim, qual foi o percurso, como é que foi e tal, de lá para cá, o que aconteceu? Conversamos rápido, mas eu fiquei, e tinha um sinal, eu falei assim, mas tem um sinal aqui ainda. Ela falou assim, não, isso aí é apenas assim, uma cicatriz, de onde houve esse nódulo e tal, ficou aí uma cicatriz que você vai carregar lá para sempre. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, não é uma cicatriz, olha direito. Aí ela ainda teve o trabalho de olhar, e eu falei com ela, vê se você não vê a assinatura aqui, Jesus, nesse lugar. Aí ela riu, entendeu o que eu estava falando, e nós saímos dali para comemorar. E era uma terça-feira, um dia que o grupo familiar, a qual eu fazia parte, estava reunido na minha casa. Eles estavam reunidos na garagem quando eu cheguei à noite com essa notícia. Queridos, é muito bom você dar uma notícia para pessoas que estão na batalha contigo. É muito bom você participar com irmãos como um corpo. Nós declaramos, nós somos um corpo, mas participar e permanecer como esse corpo, hoje em dia, tem sido muito difícil. A partir daí, nós entendemos que, eu não vou falar que nós somos imbatíveis, porque isso pertence ao Senhor, mas nós entendemos que nele, nós somos mais que vencedores de verdade. E nós podemos confiar nele, independente da causa que nós estamos lutando. Que ele é quem derruba todas as barreiras. Eu só preciso estar posicionado de acordo com a visão e a vontade dele. Amém? Passado isso, nós vimos tentando ser pais. Fizemos todos os exames cabíveis. A Inês, minha esposa, não tinha problema nenhum que impedisse. Eu também não. Eu também não. E nós não conseguimos. Eu tive, inclusive, o último comentário que um médico fez é que
que eu não era uma Brastemp, não, mas acho que dava para fazer um neném. Assim o médico me deu a notícia. Ele fez o exame e falou assim, você não tem problema nenhum. Uma palavra para fortalecer o sujeito, né? Fala sério. Ele olhou para mim e falou assim, olha, de acordo com os exames, você não tem nenhum problema, não. Mas você não é uma Brastemp, não. Você consegue fazer um neném. Irmãos, nós começamos a orar e pedir a Deus, Senhor, tire todo impedimento, nos leve onde o Senhor deseja. E o que acontece? Para nossa surpresa, né? Nessas orações, o Senhor nos revela que o nosso filho já estava a caminho. E nós pensamos, opa, Inês vai engravidar. Só que no meio disso tudo, nós atentos a Ele, Ele nos levou, como nós frequentávamos, visitávamos orfanatos, e por muitas vezes nós tentamos, e o Senhor conseguiu reunir famílias, tirar filhos que estavam indo para a adoção, de volta às suas famílias. E Deus começou a colocar no nosso coração que seria um desses. E nós começamos a orar já com essa direção e pedindo a Deus, Senhor, nos leve então a caminhar por esse caminho. Fomos para o fórum, resolvemos tudo que tinha que resolver, pegamos a habilitação e pediram que a gente aguardasse o dia, que encontrasse, né, o cruzamento de informação, o que eu teria pedido e a criança com aquele perfil que viria. Só que nós não pedimos nada, nós lemos e ali dizia que se você aceita criança de cor negra, não aceita, então você vai criando um perfil. Menino, só acima de ou abaixo de 5 anos. Eu falei, Inês, nós pedimos ao Senhor e Ele disse que nosso filho já está pronto, então não vamos marcar nada. Só que nós caímos numa pegadinha. Depois que você declara, meu irmão, você tem que ser fiel ao Senhor. As duas últimas perguntas, uma perguntava se você aceita criança com doença tratável e a última perguntava sobre doença não tratável. E o que acontece? Nós lemos, eu falei, essa última aqui não vamos ter que orar mais. Porque eu fiquei pensando, vamos montar uma UTI na nossa casa, vamos vir uma criança da Bahia, aí essa criança com 3 meses vem a falecer, aí daqui a pouco vem uma de Minas. Quando a gente fala de doença não tratável, podemos chamar de fase terminal, né? Senão ela já estaria curada. E aí levamos para casa para orar e eu falei isso com a Inês. Inês, nessa situação fica difícil aqui, vamos marcar aqui. Isso aqui não. Foi a única coisa que nós marcamos. Devolvemos para eles. Passado um tempo, eu recebi uma ligação de um local no Rio e me disseram que tinha lá um menino de acordo com o perfil que a gente tinha. Eu falei, oh, glória a Deus, que maravilha, foi rápido, foi rápido. Adoção aí, o pessoal espera às vezes 1 ano, 5 anos, foi rápido. E aí eu peguei o telefone e falei, não, nós vamos ver, não, peraí, deixa eu te dar a característica do menino. Aí falou que era um menino, sim, tal, isso aqui, que estava com pneumonia, diarreia, e ele tinha sintoma, não, ele era portador de HIV. Apareceu outros sintomas depois, era portador de HIV. Eu falei, peraí, mas eu fui bem claro, a única coisa que eu marquei naquela ficha é que eu não aceitava doença não tratável, eu não sei como lidar com isso. Aí ela me responde o seguinte, querido, aqui na sua ficha, no seu cadastro, não está marcado isso não. E isso me levou à minha proposta ao Senhor. Senhor, aquele filho que o Senhor separar, será o meu filho. E aquilo veio forte no meu coração, eu falei assim, olha, eu preciso ir para casa, conversar com minha esposa, e falei com a Inês, nós ficamos, a princípio, abalados, a Inês chorou, mas eu falei com ela assim, e por incrível que pareça, Deus está falando comigo que é esse. Aí ela, mas como assim? Eu falei, o tempo todo Deus está falando que é esse. Nós vamos lá no Rio, nós vamos conhecer. E fomos ao Rio conhecer, chegamos lá, trouxeram, a gente não tem contato com todas as crianças, trouxeram esse menino, ele ficou com a gente uns 40 minutos, e a gente via, a gente pegava ele todo molinho, ele não ficava, ele estava já com 7 meses, mas se você segurasse ele sentado, ele caía para trás, a cabecinha ficava mole. Era um quadro assim, precisando de bastante cuidado. E nós procurei a secretaria lá de novo e falei assim, olha, nós vamos voltar para Friburgo, vamos ver a estrutura que teria lá para essa criança, e se for de Deus eu vou vir buscar, não sei o quê. Mas como assim? Era véspera de Natal, ela falou assim, leva passar o Natal ou Ano Novo, aí você experimenta, senão vocês devolvem. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu falei, se eu sair daqui, eu vou sair com meu filho, ele nunca mais pisa nesse lugar. E ela começou a ficar nervosa, não, peço uma guarda agora, a juíza e tal, enfim, nada disso aconteceu. Eu fui firme e falei assim, eu vou para Friburgo, eu vou orar, e no momento em que Deus me respondeu, eu estou ligando para a senhora. Aí ela, então tá bom, viemos para Friburgo, não ficou satisfeito, viemos para Friburgo, e durante o Natal, em família, e aquela criança na nossa mente o tempo todo, no intervalo entre Natal e Ano Novo, Deus já tinha respondido, era Ele mesmo.
E nós ligamos para lá, eu liguei para falar que eu estava indo buscar aquela criança. E ela, pelo telefone, eu ouvi ela dar um tapa na mesa. Mas eu avisei o senhor, agora nós estamos, o fórum em recesso, onde que eu vou achar agora a juíza para fazer essa guarda? Como é que... Eu avisei, eu pedi tanto ao senhor que o senhor podia ter levado, depois eu vi, eu falei, não, não é assim que funciona. Aí ela falou assim, eu tenho aqui o celular da juíza, vou ligar, ela pode atender numa praia aí em Fortaleza, em algum lugar, vou ver o que eu posso fazer. Aí eu falei com ela, faça a sua parte e eu vou fazer a minha. Menos de 10 minutos ela liga de volta. Seu Marcos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu liguei para o celular da juíza e ela me atendeu. Eu falei, que ótimo. O fórum está fechado, mas ela está lá dentro da vara da infância e da juventude, dentro do fórum, e falou que se eu vier até as 4 horas, ela atende da guarda do senhor. Eu falei, a senhora começou a me entender agora. E assim nós descemos a serra para continuar a trajetória que Deus estava nos dando. Ao chegar no início da serra, depois da patrulha descendo, onde tem aquela biquinha, a Inês me perguntou, porque nós tínhamos um plano, que se ela tivesse engravidado, se fosse menino seria Ismael, se fosse menina seria Sara. E ela perguntou assim, esse é o Ismael? Mas Deus tinha falado no meu coração a noite inteira que aquele seria o Mateus. Veio o nome, esse é o Mateus. E por incrível, eu não sabia nem o significado do nome. E descemos a serra para buscar o Mateus. Fomos buscar o Mateus, chegamos lá, as portas iam se abrindo de uma forma assim sobrenatural. Pegamos a guarda, fomos lá no abrigo, pegamos o Mateus e subimos a serra. Subindo a serra, a gente pensa assim, o que quer dizer esse nome? E nós fomos consultar. E a tradução era presente de Deus, oferta de Deus. Então nós começamos a ver, eu pulei uma parte. Quando nós chegamos no fórum, que a juíza ela pega uma apostila e começa a ler sobre a trajetória, como foi, como veio parar aqui, como é que foi, para a gente ter noção, assinar e levar. E durante ali, houve um momento em que a menina que gerou o Mateus, quando ela chegou em casa, que a mãe dela tinha colocado ela para fora, quando ela chegou em casa, ela foi chegar com o filho da maternidade, a mãe dela virou para ela e disse simplesmente o seguinte, isso está narrado lá no documento do fórum, não quero você aqui, quem pariu Mateus que o crie. O nome dele lá não era Mateus. Quando ela falou aquilo, eu olhei para a Inês e falei, a confirmação, daí despertou para a gente saber o significado, aí que nós vimos que era oferta de Deus, presente de Deus. Enfim, subimos a serra, chegamos aqui com o Mateus, começamos a procurar recursos médicos, isso foi dia 29 de dezembro de 2010. Começamos a procurar recursos médicos, e ele tinha uma consulta no Rio. Quando nós fomos a essa consulta no Rio, mais ou menos no finalzinho de dezembro, virou o ano, e meados de janeiro, nós fomos lá atender essa consulta. Nós fomos descobrir lá que essa consulta é porque ele sofria também, que não foi nos avisado, de macrocefalia. E nós levamos um susto, mas isso não foi falado para a gente. E a médica vira para mim e diz assim, mas só em olhar para esse menino, você sabe que ele tem macrocefalia. Eu falei, senhora, a médica aqui é a senhora, não sou eu. Eu estou recebendo uma notícia dessa, eu não estou sabendo disso, eu já estou lutando contra vários problemas que ele já tem. E assim foi. Nós fomos tão maltratados naquele hospital, mas tão maltratados, porque o que tinham avisado a gente, que a gente descesse, como nós somos de Friburgo, que a gente chegasse lá a qualquer hora, nós seríamos o primeiro a ser atendido. Querido, nós tivemos o cuidado de descer bem cedo, antes do consultório começar a funcionar, e nós fomos os últimos a ser atendidos. Nós vimos as pessoas chegarem e ser atendidas e ir embora, e a gente aguardando. Quando nós saímos de lá, eu estava me sentindo tão mal, que eu falei com a Inês assim, Inês, eu nunca mais volto nesse lugar, mas e ele, o que nós vamos fazer? Não sei o que nós vamos fazer. Mas eu declarei que eu nunca mais voltaria naquele lugar. Chegamos em Friburgo de novo, no dia, aí eles pediram que fizesse uma tomografia computadorizada, para ver qual que poderia ser feito, se poderia ser feito alguma coisa. Dia 11 de janeiro, acontece a tragédia de Nova Friburgo. Não tem hospitais, não tem posto de saúde, não tem médico, não tem nada. Eu com ele em casa, deitado num bercinho, sem saber lidar com a situação. A única coisa, o único recurso que eu tinha era a oração. E eu ajoelhava, enfiava a mão pela grade do berço, botava a mão na cabecinha dele e me derramava em orações, entrava na madrugada e 1, 2, 3 dias, quando chegou um tempo que eu cochilei e minha mão escorregou, ele pegou minha mão e fez assim, no meio da madrugada.
Aí eu comecei a entender que havia algo de especial de Deus ali. Querido, eu não tinha filho. Quando eu peguei ele no colo, que eu saí com ele lá debaixo do local que ele vivia, eu fiz uma pergunta à nutricionista do lugar. Eu perguntei assim, brinquei com ela, claro, o que isso come? Que eu nunca tive isso, eu não sei como é que é. Aí ela brincou, falou assim, ela deu umas receitas lá, nós viemos para o lugar. Eu não sabia nada sobre criação de filho. E ali eu comecei a perceber, de madrugada tinha que levantar, fazer uma madeira, tinha as madeiras regulares, e ele sempre tristinho, caído, e eu orando a Deus, Senhor, bota alegria no coração do meu filho, Senhor, eu quero ver brilho nesses olhos, Senhor, se ele tiver, se for o seu plano, que ele fique nessa cama para o resto da vida dele, mas que essa visão, esse testemunho venha mudar vidas, faça a tua obra, aquilo que o Senhor falou comigo no início, eu não sei o que é, mas eu quero que o Senhor revele, eu quero que o Senhor faça, e orava dessa forma. Numa madrugada, eu fazendo uma madeira para ele, a gente estava tão cansado, no meio daquela confusão toda, daquela tragédia, você não podia nem sair de casa, eu fiz a madeira, pegava ele no colo, botava na boca, assim, a meia luz, ele pegava, virava para o lado e dava um sorriso, não tinha um dente, e dava um sorriso. E eu, meu filho, não faz isso comigo não, e dava de novo, ele virava para o lado e ria, eu muito cansado. Eu vim para a luz para ver o que podia ser, quando eu olhei, meu irmão, eu estava tão cansado que eu não tinha tirado a tampa do bico da madeira. Eu dava com a tampa e tudo. Foi o primeiro esboço dele. Foi ali que eu vi que ele estava se comunicando com a gente, que ele estava reagindo a algo, e eu pensei, o Senhor já começou a fazer. Vivemos essa situação, passado a pressão da tragédia, aquele primeiro momento, nós conseguimos fazer a tomografia computadorizada, isso foi 2 meses após a tragédia. E o resultado, ele não tinha mais sinal nenhum da macrocefalia. Os exames do Rio constatam o mal nele. O que a gente fez 2 meses depois não havia mais nenhum. O Mateus começou, a partir dali, a reagir, desenvolver, não havia mais, tinha um remédio que a gente tinha que estar dando ele diariamente para a questão da pneumonia, já não tinha mais a pneumonia, já tinha parado com a diarreia e já tinha ido a macrocefalia, mas pensamos, agora nós vamos conviver com HIV. Tinha um local aqui em Friburgo, que tem um aparato muito bom, inclusive, para atendimento. Então, recolhia o sangue para fazer exames, para ver se precisava entrar com a ZT, a carga viral, né? Então, a gente tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, eles acabaram perdendo, por incrível que pareça. E quando nós fizemos o 4º exame dele, com 1 ano e 6 meses, esse exame veio totalmente negativo, zerado. Ele foi curado do vírus HIV. O Mateus, devido a essa deformidade, que os primeiros exames constataram que ele tinha uma deformidade cerebral, uma macrocefalia, ele era cego de uma vista. Uma vista dele, a visão era 0. Ele volta a enxergar. Mateus hoje tem 9 anos, é goleiro de um time de crianças aqui de Friburgo, chamado Guerreirinhos. O Mateus é goleiro do colégio dele. O professor dele, do colégio, quando leva um time, ele fala que é o time dos grandes, que são maiores do que ele, puxa o Mateus para ir para o gol. E eu vendo o Mateus enxergando a bola, pulando na bola, pulando nos pés do outro jogador, defendendo um gol, é a resposta para muitas das minhas perguntas em relação a Deus, querido. Para isso, querido, eu estou falando isso para vocês, estou dando esse testemunho da minha vida, pelo seguinte, o Mateus, vocês vão ver, ele está por aí, ele está ali pela cantina, é um moreninho, tem 9 anos, vai ser fácil identificar, ele está com uma camisa dessa e um boné da geração de Josué, porque se no primeiro dia eu não comprar isso para ele, meu irmão, eu tenho um problema. Então, ele já é um homem da geração de Josué. Não vou nem dizer que ele é a próxima geração, ele já é, porque ele já vive a paixão pela geração de Josué. Agora, ele tem visto isso aonde? Nos lugares que eu tenho deixado a marca com meus pés. Como eu falei no início sobre Josué, por que eu dei esse testemunho na minha vida? Porque foi essa a minha trajetória, foi ali que eu aprendi. A trajetória de Josué em relação a Moisés foi quando ele via Moisés precisar de auxílio, ele ia lá e segurava o braço de Moisés. Isso eu tenho feito. Assim o Senhor tem honrado aquilo que eu tenho buscado nele.
eu em momento nenhum que eu vi condições de suportar os braços do Alfredo, eu negligenciei. Eu poderia estar mais cansado do que ele, mas eu falei, mas ele está precisando. Alfredo me fez uma proposta, a mim e ao Charles, de organizar o seminário desse ano. Aquilo no coração, 1000 por hora. Eu falei, meu Deus, que situação. Por quê? Parece fácil. Mas quem esteve aqui ano passado se lembra que nós fizemos um seminário seminário sem gasolina, durante a greve dos caminhoneiros. Não havia combustível. Mas o Senhor é tremendo, meu irmão. Nós recebemos caravanas aqui que ficaram uma semana andando a pé para ter combustível para chegar a Nova Friburgo para o seminário. Nós começamos esse seminário sem recursos, porque não houve recursos no ano passado. Mas havia o quê? Fé e perseverança que os homens da geração de Josué carregam em seus corações. Nós sabemos que essa obra é de Deus, não é nossa. Josué, quando foi enviado como espião, no meio de 12, foi ele mais um, mas foram 12. Quando ele chegou naquele local, o que ele enxergou lá foram cachos de uva do tamanho de homens. Quando eu olhei, R$23 para começar um seminário, o que eu enxerguei não foram os gigantes, foram os cachos de uvas que estão aqui hoje, do tamanho de homens. Nós sabíamos que a obra era dele e que ele faria, não na nossa, mas na vida de cada um que veio até esse lugar. Hoje, homens têm vivido muita dificuldade. Por quê? Nós temos vários gigantes. Se olharmos para fora, nós vamos ver gigantes. Situação financeira está apertada. Como que nós vamos fazer? Ah, mas não posso fazer porque, olha só a situação. Amigos, o Senhor é quem está na frente de tudo. Nós recebemos, eu fui parar num lugar para fazer um lanche, e um cidadão se dirigiu a mim, depois confirmou com o Alfredo, falou o seguinte, olha só, vai ter seminário esse ano? Nós falamos, vai. Talvez ele tenha perguntado, porque no ano passado, quando surgiu a greve dos caminhoneiros, o seminário já estava organizado. E teve gente perguntando, vai ter assim mesmo? E o pior, teve gente respondendo, não sei, acho que eles vão cancelar. Como se a obra de Deus fosse cancelada. Então, esse ano, esse homem perguntou isso, e eu perguntei a ele assim, meu irmão, por que você me pergunta? Porque eu trabalho com lanche, ele trabalha com espetinhos, e falou o seguinte, e eu quero devolver a Deus aquilo que eu recebi num seminário de homens da geração de Josué. Eu falei, mas o que você está falando? Eu quero ir para lá e vender. Todo recurso que eu alcançar lá vai ser ofertado a esse seminário. Porque você não tem noção do que esse seminário fez na minha vida. Tudo que você enxergar aqui, eu recebi através de um encontro com Deus nesse seminário. Ele veio me apresentar esposa, filho, ele está falando de tudo. É esse homem que está colocando o carrinho aqui na frente. Queridos, não pode haver obstáculos entre você e o objetivo que Deus te apontou. Josué foi um homem corajoso, mas foi um homem de visão. Por quê? Para chegar onde Deus estava falando no coração dele, ele olhava para o líder dele, ele ia para a porta da tenda, ele ia para o tabernáculo. Ele viu os passos que Moisés estava dando para ele caminhar conforme Moisés, até o momento exato, até que a mão foi imposta sobre ele, até que ele foi ungido para ser quem foi no final. Josué morreu com 110 anos de idade. Nós estamos aqui comemorando 15 de geração de Josué. Eu não vou dizer para vocês que eu espero completar meus 110 anos, mas eu espero chegar até onde Deus permitir, na presença dEle, honrando a Ele. Amados, nós homens temos encontrado muitos obstáculos nesses dias. E eu creio, como muitos obstáculos já foram, como muitas cobras foram mortas aqui hoje, eu creio que esses obstáculos cairão aqui hoje. Pastor, o seu? E eu gostaria que você estivesse examinando seu coração, que você voltasse lá no início, onde Deus te fez uma proposta, onde Deus te mostrou uma visão, mas que nesse caminho tinha enfermidades, tinha um carro todo amassado saindo fumaça. Nessa trajetória, tinha médicos dizendo que você não sei não. Os nossos planos não são de Deus, querido. E nós temos que parar com os nossos, para que Ele venha com os dele. Se nós planejarmos os nossos, nós vamos ficar
40 anos, dando volta no deserto, até chegar no objetivo de Deus. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos, nos concentrar no Senhor. Pois se há obstáculo em seu coração, é necessário que você encontre. É necessário que você encontre para que esse obstáculo fique neste lugar nessa noite. Esse obstáculo não faz parte da sua vida. Você foi um homem chamado para vencer. Você foi um homem escolhido por Deus. Você não está aqui por acaso. Você não foi escolhido por Deus e trazido até a sua presença por acaso. Podemos ficar de pé? Por favor.